O episódio 1086 de One Piece nos trouxe novamente a Cross Guild, liderada por Bug, Crocodile e Mihawk, e uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi o fato do Mihawk estar usando a sua capa, com uma coloração dourada muito diferente da que a gente sempre esteve acostumado a ver. Essa poderia ser apenas mais uma viagem da Toei, mas um detalhe tão específico quanto esse só pode ter o dedo do Oda envolvido nisso. E por incrível que pareça, esse pequeno detalhe pode estar conectado à real origem do personagem, com ele pertencendo a uma das 20 famílias que fundaram o governo mundial. Seus olhos iguais aos de Imo, seu nome inspirado em um príncipe e agora suas vestes douradas se assemelhando com o próprio trono vazio de One Piece. O Oda parece estar finalmente se preparando para revelar a verdade por trás do melhor espadachim do mundo, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Não antes de você cortar o botão do like para ajudar na divulgação do vídeo e vir fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para continuar navegando pelo universo de One Piece. Não é de hoje que a gente vem reparando como o Oda tem feito questão de fazer com que vários personagens importantes da obra também tenham uma conexão com linhagens antigas, seja através de laços sanguíneos ou da chamada vontade herdada. Luffy sendo o usuário da fruta de Nika, Shanks prestes a ser confirmado como um nobre mundial e a mais recente sendo o Barba Branca, provavelmente pertencendo a uma raça especial. E pelo visto, o Mihawk também vai entrar nessa lista. Pra quem não sabe, antes da criação do mangá de One Piece, Oda desenhou um mangá one-shot chamado Monsters, que conta a história do samurai chamado Ryuma, o mesmo personagem que vimos como zumbi no mangá de One Piece. Esse mangá conta a história de quando o Ryuma ainda era vivo muitos séculos atrás, e um dos seus rivais na época era um espadachim chamado Cyrano, que tinha essa aparência de mosqueteiro e que acabou sendo morto pela espada de Ryuma. Cyrano teria sido justamente a base para a criação do Mihawk anos depois, com os dois tendo semblantes muito parecidos, e o que deixa tudo isso ainda mais interessante é que essa rivalidade entre Ryuma e Cyrano, que existiu quando Ryuma ainda era vivo, seria um espelho exato da rivalidade atual entre Zoro e Mihawk, com o Zoro sendo um descendente direto de Ryuma, como a gente bem sabe, e Mihawk sendo um descendente direto de Cyrano. E sabendo que Mihawk seria um personagem inspirado em Cyrano, a gente precisa se perguntar de onde Cyrano teria sido inspirado. E a resposta é que ele parece ter sido inspirado numa figura real de mesmo nome, que foi um nobre francês que viveu no século XVII. Ou seja, Mihawk poderia seguir a mesma premissa de Cyrano e pertencer a uma linhagem nobre ele mesmo. Outra inspiração óbvia para a criação do personagem se dá pela sua aparência e seu nome, Drácula Mihawk, sendo inspirado também na figura do Conde Drácula, que por sua vez foi inspirado na figura de Vlad III, o príncipe de Valáquia no século XV, outra figura de origem nobre desse mundo. Curiosamente, essas duas figuras da vida real estavam fortemente ligadas ao cristianismo. Vlad aprendeu tudo o que era demandado a um cavaleiro cristão sobre guerra e paz, enquanto Cyrano cresceu debaixo de forte influência da doutrina católica. E tudo isso pode ser visto na representação visual do Mihawk, com ele possuindo uma espada em forma de cruz. Eu cheguei a mencionar nos vídeos anteriores, mas vale mencionar aqui também como a igreja na qual Kuma viveu parte de sua vida também carregava uma cruz, com detalhes muito parecidos com os da espada do Mihawk, e como esse mesmo símbolo da igreja também carregava a imagem de um sol, muito parecido inclusive com os símbolos dos países aliados ao Reino Antigo no passado. O que é muito irônico, porque se o mangá encaminha a gente para uma relação do Mihawk com os nobres desse mundo, porque o símbolo da cruz presente na sua espada estaria ligado à figura do deus do sol Nika, que era uma figura antagônica ao governo. Quem sabe essa espada originalmente pertencia ao Reino Antigo? Enfim, é uma possibilidade. E falando na sua espada, da primeira vez que vimos o Mihawk na execução do Roger no capítulo 0, não vimos se ele já tinha a sua espada naquela época ou não, já que o enquadramento escolhido pelo Oda escondeu propositalmente esse detalhe. Esse mesmo capítulo chegou a ser adaptado no que foi chamado de Episódio 0, e nele podemos ver um enquadramento bem mais aberto, com o Mihawk não possuindo a sua espada ainda naquela época. Mas eu acredito que isso tenha sido decisão da própria Toei, preferindo evitar colocar algo que não tinha sido evidenciado pelo Oda no mangá. Mas curiosamente, na última adaptação que tivemos da execução do Roger no anime, a mesma Toei decidiu colocar o Mihawk dessa vez já com a sua espada que conhecemos hoje. Então talvez o Oda tenha decidido que o Mihawk já teria a sua espada naquela época, e a Toei pôde colocar esse detalhe no anime sem medo de ser feliz. A única coisa que não sabemos é se o Mihawk já tinha sido capaz de transformar aquela numa lâmina negra ou não. Provável que não, né?
né? De qualquer forma, o fato do Mihawk, com 19 anos de idade, mais ou menos, já possuir uma das 12 lâminas de grau supremo, levanta algumas suspeitas de como ele teria conseguido essa espada na sua vida, se foi derrotando algum outro oponente poderoso ou se foi uma espada herdada através da sua família. E se ela foi herdada através de sua família, é provável que essa fosse uma família de muito renome para ter um artefato importante como esse, quem sabe uma família de nobres. E é aqui que chegamos na parte mais inédita de toda essa discussão, que foi o Mihawk aparecendo com uma nova coloração na sua capa. Na verdade, falar sobre a capa do Mihawk não é algo tão inédito assim, e cerca de 9 anos atrás eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Pra quem é um pouco mais antigo na fandom, lembra daquela velha teoria que comparava a capa do Mihawk com a capa do ex-imediato do Roger, Silvus Rayleigh. Rayleigh usava uma capa com um formato e desenhos muito parecidos com os da capa do próprio Mihawk, fazendo a gente pensar que talvez o Rayleigh fosse quem tivesse o título de melhor espadachim do mundo no passado, e que chegou a passar a sua capa para o Mihawk depois de ser superado por ele. E após a passagem desse título, a capa, que era roxa, teria sido remodelada com uma coloração avermelhada para combinar mais com o estilo do Mihawk. E bom, por mais insano que pareça, essa teoria voltou a ganhar força agora, já que o Mihawk teria remodelado mais uma vez a sua capa, assumindo dessa vez uma coloração dourada. Se ele fez isso agora, por que ele não poderia ter feito isso também no passado, mudando da coloração roxa para uma coloração avermelhada e agora uma coloração dourada? Mas enfim, o fato da capa do Mihawk ter uma coloração dourada agora aproxima ainda mais o personagem dos nobres desse mundo. Para quem não sabe, o trono vazio presente em Marijoa foi diretamente baseado na imagem do trono imperial japonês, com o estofado em vermelho e os detalhes em dourado, incluindo a imagem de leões nos braços do trono, que são exatamente os mesmos presentes no trono vazio de One Piece. Outro detalhe importante é que no trono imperial japonês temos a imagem de um sol na parte de cima do trono, cercado por 2 fênixes, e na parte do meio temos uma flor chamada crisântemo, que na crença japonesa também simboliza o sol, o que inclusive fortalece a ideia de que esse mesmo trono vazio um dia foi sentado por Joy Boy no passado. E se repararmos bem, esse mesmo crisântemo está presente também na roupa usada pelo próprio Mihawk, ainda mais agora que ele assumiu essa coloração dourada, evidenciando pra gente que o Mihawk tenha alguma ligação com tudo isso. Agora, outros detalhes a se notar ainda no trono imperial japonês são os pequenos pontos ali na parte inferior do assento, que teria sido adaptado no trono vazio como sendo os pontos que provavelmente representam as ilhas da Grand Line. E ainda que esse mesmo símbolo do crisântemo possui exatamente 16 pétalas. E como já vimos algumas vezes aqui no canal, esse é um número muito presente quando se trata do governo mundial. O reino Lulushia foi destruído com 16 tiros de laser, do Flamingo possui uma técnica chamada 16 balas sagradas, e também já vimos, um Randall dizer que os dragões celestiais atiraram 16 vezes numa pessoa. Então não tem como negar que o trono vazio foi inspirado no trono imperial japonês, mas com a principal diferença de que o símbolo que representa o sol não existe no trono vazio. Talvez ele tenha sido removido propositalmente pelo governo, ou o Oda, deixou esse detalhe de fora para que não ficasse tão óbvio pra gente assim que aquele era o trono pertencente a Joy Boy. Agora, considerando tudo isso que a gente levantou, isso faz a gente pensar que talvez o Mihawk não tenha uma conexão com os nobres do governo mundial em si, mas também pode ser que ele tenha uma ligação com o próprio reino antigo. A sua roupa faz referência ao crisântemo que simboliza o sol, a sua cruz estava unida ao símbolo do sol na igreja do Kuma, então o que será que o Oda tá planejando fazer? Particularmente, galera, eu não acredito que o Mihawk ele tenha alguma crença muito específica na figura de Nika, independente da roupa ou da espada que ele use. Pode ser que esses tenham sido símbolos que se perderam com o tempo, mas mesmo que sem muita intenção, mesmo que não de forma proposital, acabaram sendo adotados pelo Mihawk. Particularmente, eu vejo muito mais sentido no Mihawk ser de fato descendente de uma linhagem nobre, quem sabe de uma das 20 famílias que fundaram o governo mundial, até por todo o semblante e estilo de vida do personagem que lembra o de alguém que pertence a uma realeza,
com todo esse ar de nobreza que ele carrega. E caso isso venha a ser confirmado, seria interessante descobrir que a rivalidade entre Shanks e Mihawk seria na verdade a rivalidade de dois nobres desse mundo, mas com o Shanks tendo se perdido da sua linhagem ao ser encontrado pelo Roger em God Valley. Mas ainda assim, como o Shanks parece ter reavido a sua autoridade como um nobre, já que vemos, a liberdade com a qual ele conversa com os Gorosei, pode ser que a partir do momento em que ele passou a se reconectar com as suas origens, que ele tenha conhecido um jovem Mihawk com quem eles passaram a duelar no passado. E ainda vale mencionar também como os olhos do Mihawk são idênticos aos de Imo. Pra quem não sabe, no anime os olhos do Mihawk são amarelos, mas no mangá os seus olhos são vermelhos. E por isso muita expectativa foi criada sobre qual seria a cor dos olhos de Imo, já que o formato deles era muito parecido. E depois, com a coloração oficial do mangá e adaptação em anime, descobrimos que os olhos de Imo também eram vermelhos, assim como os do Mihawk. Eu não vou dizer que o Mihawk ele seja um descendente da mesma linhagem de Imo, até porque eu acredito que aquele que senta no trono vazio seja a Nefertari Lili, após ter o seu corpo trocado com o Imo no século perdido com o poder da Ope Ope no Mi. Então aqueles olhos vermelhos seriam originalmente os da Lili, que pertence, como a gente sabe, à família Nefertari. Isso a gente já discutiu em outros vídeos aqui de forma um pouco mais detalhada. Então a gente precisaria, nesse caso, assumir que o Mihawk seria um descendente direto dos Nefertari, e aqui a gente já começaria a viajar um pouco demais. O ponto é que, apesar da gente não conseguir tirar uma conclusão muito exata disso tudo, o Mihawk ele parece estar cada vez ligado, seja direta ou indiretamente, a vários símbolos do governo mundial e do reino antigo, e tem tudo para que o Oda venha a explorar isso melhor nessa saga final. Como sempre, eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários, e caso você não tenha assistido o meu último review do mangá, ele vai aparecer desse lado da tela aqui para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!